Mateus 19, 26, estas palavras do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, olhando para eles, os discípulos, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O título desta mensagem nesta noite é: tudo é possível para Deus. Queridos amigos, no versículo de número 16, Mateus nos diz que um jovem rico se aproximou do Salvador com uma pergunta, um inquérito que revela profundamente a mentalidade da maioria das pessoas hoje e de quase todas as pessoas nos tempos do Senhor Jesus Cristo. A pergunta foi a seguinte: alguém aproximando do Senhor Jesus disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Este jovem é descrito em outro evangelho como um jovem rico, que significa que provavelmente era alguém que possuía muitas propriedades em Israel. Ele era um príncipe, alguém de respeito, talvez um líder em alguma comunidade em Israel, alguém de grande conhecimento, alguém muito estimado e provavelmente também de elevada autoestima, assim por dizer. E ele veio a Jesus Cristo, Salvador. Ele conhecia Cristo, tinha ouvido a respeito daquele grande profeta, aquele operador de milagres, um homem que tinha calado os fariseus, os saduceus, os rabinos, com suas respostas tão profundas e tão simples. E ele veio com um inquérito, uma pergunta ao Salvador. E ele pergunta ao Senhor: o que depende de mim, no que se refere à minha capacidade, poder, o que está em mim, o que eu devo fazer para angariar, para merecer, para adquirir um lugar no céu, a vida eterna? Bem, o Senhor Jesus Cristo irá respondê-lo com a lei, algo que ele já sabia, os 10 mandamentos, aquilo que Deus requer de todo homem, de toda mulher, como um critério para entrar no céu. Aquele jovem perguntava: o que me falta para ser perfeito? Isso está incluído na resposta do Senhor Jesus Cristo. Se queres ser perfeito, o Senhor conhecia o coração dele. Ele cria que perfeição, por meio de uma vida reta, aos olhos de Deus, lhe garantiria uma entrada, um lugar no céu. E de fato ele não estava completamente errado nesta maneira de pensar. Ele vem a Jesus com uma pergunta que revela a mentalidade dos judeus e de qualquer homem religioso, mulher religiosa, que ainda não experimentou a conversão, uma obra de Deus em sua vida. Você deve ser bom, é isso que ele pensava. Você deve fazer o seu melhor, você deve se esforçar, não meter teu nariz na vida de ninguém, procurar ser uma pessoa assídua em tua religião, fazer o teu melhor, não dever a ninguém, perdoar as pessoas quando elas te fizerem alguma coisa que é contrário ao que você pensa. Mas obviamente aquele jovem estava muito errado e o Senhor Jesus imediatamente irá corrigi-lo, porque ele diz em suas palavras que a salvação não pertence ao homem realizar, mas é algo que vem da mão de Deus, é uma dádiva de Deus. E o Senhor o desafia a respeito desta ideia de boas obras, de fazer o seu melhor para a salvação. E a resposta de Jesus está aqui, neste versículo de número 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, alcançar a perfeição religiosa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Vender todas as coisas, ser perfeito, ganhar o favor de Deus, um lugar no céu, a certeza da amizade de Deus, do poder de Deus em sua vida. Mas entenda, Jesus está dizendo para ele que isso não é algo requerido de você e de mim. Foi um teste que o Senhor Jesus Cristo fez com aquele jovem. Ele disse: vai, vende todas as suas propriedades, vem, segue-me, e você terá um lugar no reino de Deus. Cristo não está dizendo que é isso que você deve fazer. Vá, vende tua casa, teus bens, teu carro, tuas roupas. Viva uma vida como um franciscano, como um eremita. De alguma maneira, Deus olhará sobre você, sobre o teu sacrifício, e Ele te dará um lugar no reino de Deus. Não. Essa resposta é dada particularmente àquele jovem, porque o Senhor Jesus Cristo conhecia qual era o ídolo que dominava o coração daquele jovem. E é por isso que esta é uma resposta dada diretamente a ele, mas o princípio por trás da resposta de Cristo se dirige a cada um de nós nesta noite. O Senhor responde: você deve ser perfeito. Para ser perfeito, em teu caso, deixe tudo, venha e siga-me. Mas aquele jovem não podia fazer isso, nós lemos, porque o seu coração, a sua mente estava presa àqueles bens. Bem, pense sobre este jovem por um minuto. Nós não queremos criticá-lo de maneira alguma, porque
quando ele vem ao Senhor Jesus Cristo, ele parece ser um seguidor de Jesus de primeira, não é? Ele parece ser uma pessoa, um voluntário ao cristianismo ideal para seguir a Jesus Cristo. Ele parece amar a lei de Deus, ele parece guardar os mandamentos de Deus. Em outro evangelho, quando ele diz essas coisas a Cristo, o evangelista nos diz que o Senhor o amou. Era verdade o que ele fazia. Era verdade que ele se esforçava para honrar os seus pais e cumprir aqueles outros mandamentos, aquelas 6 mandamentos da lei em relação ao ser humano, ao próximo, e fazer o seu melhor. Provavelmente um jovem generoso, um jovem que não colocava o seu pé no mau caminho, que temia a Deus até certa medida, havia boa vontade nele. Parecia ser um voluntário realmente para o cristianismo, mas o Senhor conhece o coração humano. Ele sabia muito bem que aquele jovem estava intensamente preso e apegado aos seus bens e ao seu estilo de vida, e aquilo que o seu dinheiro lhe trazia, e a sua fama, e ao seu sucesso na comunidade, e ao elogio das pessoas, ao seu governo, à sua autoridade, e toda a estima e admiração que aquilo lhe traria. E a opinião que ele tinha de si mesmo, e o seu orgulho, tudo aquilo era um ídolo no coração daquele jovem, ainda embora ele veio de uma maneira inicialmente tão voluntariosa. E embora parecesse que ele desejasse ser aceito por Deus, estar na presença de Deus um dia, nós vemos revelado pelo Senhor Jesus Cristo que o que lhe era mais importante, na verdade, era o seu sucesso. Era a maneira como ele era visto pelos homens na comunidade. Era manter o seu estilo, a sua posição social, o orgulho que tinha construído por si mesmo, a riqueza, os bens, a atenção, os elogios. E o teste que o Senhor Jesus Cristo coloca diante dele é um teste para trazer à superfície da realidade o grande ídolo que existia no seu coração. E as palavras do Senhor Jesus Cristo são essas. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, falta-te algo. Vai e derruba Mamon do trono do seu coração, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem então, segue-me. Que desafio tão tremendo. O Senhor conhece a alma e o coração humano. Mas é claro, ele deveria ter perguntado mais sobre isso. Como é isso, Senhor, vender tudo que eu tenho? Todas as minhas posses, tudo aquilo que eu ganhei, o meu currículo, lançar fora para te seguir. Mas nós percebemos que ele simplesmente vira as costas ao Senhor e ele segue em frente triste, mas uma tristeza não que veio de Deus, por uma convicção dos seus pecados, porque o Senhor Jesus Cristo revelou a ele aquilo que estava no coração dele, ele pôde perceber, mas aquela tristeza do mundo não é aquela tristeza de dizer: não foi da maneira como eu gostaria. Eu não posso permanecer com os meus pecados e ter a bênção de Deus ao mesmo tempo. Eu vim em busca disso, mas eu volto insatisfeito, porque eu não posso abandonar esse meu estilo de vida e ter a Deus ao mesmo tempo. E isso chocou os discípulos, a resposta do Senhor Jesus. A resposta de Cristo está no versículo de número 22, e ele diz o seguinte: Jesus, porém, e o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E o Senhor Jesus Cristo dirá então, no versículo de número 23, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas essas palavras, isso é interessante, chocou muitos discípulos do Salvador. E no versículo nós vemos que quando eles ouviram essas palavras de Jesus Cristo, eles ficaram tremendamente perplexos. Mas por que eles ficaram perplexos? Por que eles ficaram chocados com estas palavras do Senhor Jesus Cristo? E a resposta é que mesmo os discípulos, nesta altura do campeonato, assim por dizer, depois de 1 ano e meio na universidade do Senhor Jesus Cristo, eles ainda não tinham compreendido algo básico, importante na mensagem do Salvador, que salvação não é por meio de méritos, mas é uma dádiva de Deus que vem pelo arrependimento e a fé. Na mentalidade daqueles discípulos e de todos os judeus, eles criam erradamente que se havia alguém que estava na ponta da fila de entrada no céu, em primeiro lugar ali era um rico, eram pessoas ricas, e que o pobre estaria no final da fila, e que ele entraria ali simplesmente pela misericórdia de Deus, enquanto o rico teria um lugar garantido. Por que dessa mentalidade? Bem, talvez o fato de que naquela sociedade, na época, as pessoas mais ricas eram um pouco mais razoáveis,
não estavam tão desesperadas em busca de bens, menos preocupadas com o meio de subsistência, assim, mais preocupadas talvez com tempo para se aplicar aos elementos externos da religião, não é verdade? Você entende isso, não é? Como na nossa sociedade, quem é que faz arte, quem é que sai por aí em galerias, quem não tem muito tempo, não é verdade, para ralar e para suar, tem tempo para se aplicar a certas causas sociais e passar muitas horas, não é, em grupos de filosofia e de autoajuda e coisas como essa. Mas quem tinha que ralar, então parece que não tinha muito tempo para estar envolvido naquela religião organizada dos judeus. Mas aqueles homens entendiam isso, que um rico era alguém que já tinha um grande favor de Deus. Talvez porque tinham dinheiro, eles podiam dar muitas ofertas, eles podiam colaborar com as pessoas, ajudar com a sinagoga, eles faziam boas obras, eles tinham a capacidade de fazer isso com seus bens, e de alguma maneira o judeu pensava que se uma pessoa era rica, ela estava sob o favor de Deus, e que ela não estava muito bem na vida ou enferma, ela estava sob o desfavor de Deus. Essa era a mentalidade supersticiosa, a mentalidade típica de qualquer grupo, sociedade ou país muito supersticioso. E quando o Senhor Jesus Cristo diz que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, isso lhes caiu o queixo, eles ficaram perplexos. Assim eles pensavam, e assim eles tinham certo, que o caminho para o céu era o caminho das boas obras. E essa é possivelmente a razão da perplexidade de um jovem rico e bem intencionado como esse, que o fez também virar as costas e seguir em frente. Diz o Salvador: é impossível para um rico entrar no reino dos céus. E é do resultado dessa perplexidade, pasmo, que vem então essa pergunta do versículo de número 25. Ouça essas palavras. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, ser salvo? E aqui está o ponto que nos interessa nesta noite. Quem poderá ser salvo, dizem os discípulos. Então o Senhor responde no versículo 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso, isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. O homem, ele não pode fazer nada nessa questão da sua própria salvação. Não está nele os pontos, o mérito, a capacidade de se recomendar a Deus. Não está nele o favor de Deus. Não há nada em nós que atraia a atenção de Deus, de maneira que ele possa olhar e dizer: esse rapaz, esta jovem tem um caráter tão bacana, tão altruísta, eu vou dar para ela a salvação e o perdão de pecados. Amigos, se nós conhecemos algo sobre a palavra de Deus, nós vemos um retrato assim tão triste da condição humana. O nosso pecado nos deformou diante de Deus. A salvação pertence ao Senhor, deve iniciar com Ele, deve partir dele. É impossível ser salvo a menos que Deus realize isso. Sim, é possível ser salvo, é claro, é possível receber a salvação, mas é impossível que isso aconteça sem que Deus tome o passo inicial, sem que Deus realize. É impossível para o homem realizar isso. E aqui estas palavras são tão gráficas. Ao homem, isso é impossível. Bem, quando você passa a pensar então sobre a condição de todo homem e mulher neste mundo, você começa a perceber que há muitos impeditivos para uma pessoa vir a Deus. É sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Mesmo como esse jovem rico aqui, que tinha uma inclinação para o bem, para buscar a Deus, mesmo a vir a Jesus e fazer aquela pergunta. E nós também às vezes estamos perguntando: como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso conhecer melhor a Deus? Ainda assim, embora haja uma inclinação em parte, há impedimentos insuperáveis. Há dificuldades no caminho que simplesmente não permitem que uma pessoa encontre salvação por si mesma, salve-se a si mesma. Há coisas que nos faz voltar para trás em nossa busca de Deus. E se você conhece o teu coração, e se a tua vinda ao Senhor Jesus Cristo foi um processo longo até que Ele te trouxe de uma vez, você percebe que é sempre um progresso e um regresso, um progresso e um regresso, um desejo de conhecer, um desejo de se afastar de Deus. Todos nós temos dentro de nós muitas reservas pessoais, impedimentos em nós mesmos, que não nos permite buscar a Deus, que não nos permite nos aproximar de nosso Criador. E essas reservas pessoais são tão grandes, e a menos que Deus faça alguma coisa, nós jamais iremos a Deus. É triste, não, meus queridos amigos, que nós tenhamos uma alma, a capacidade de reconhecer que há um Deus e crer que Deus existe, ao mesmo tempo tão incapazes de nos submeter à vontade dEle, de amá-lo, de segui-lo, de vir a Ele. O nosso estado é tão triste, é um paradoxo realmente muito profundo e chocante. A mesma coisa
sempre irá acontecer com a gente, como aconteceu com esse jovem rico. Porque no final das contas, o mundo sempre vencerá em nossa estima. O mundo sempre vencerá se for uma escolha entre Deus, entre seguir a Deus, entre estar com Ele, entre seu amor, entre seu perdão, ou o amor por este mundo, ou os bens deste mundo, ou o sucesso neste mundo. Antes que Deus mova em nossa consciência, nós iremos escolher o mundo. Nós iremos escolher o que está diante de nós, porque a atração desta vida, que nos leva aos pecados tantos, é tão grande, são tentáculos tão apertados, que nós não iremos ao Salvador por nós mesmos. É necessário uma obra de Deus dentro de nós. Isso sempre irá acontecer. O meu sucesso, o meu bem-estar, segurança material, minha carreira está muito acima do que o chamado tão singelo, tão claro e direto, e a promessa do Salvador de perdão e de vida eterna. E aquelas coisas sempre irão vencer. Embora tudo isso seja infinitamente inferior ao que Deus tem para oferecer a um pecador, essas coisas sempre ganharão a nossa estima e nós sempre votaremos nela mais do que na vontade de Deus. Elas possuem um domínio sobre nossas afeições. O mundo possui um grande domínio. Nossos pecados têm uma força muito grande dentro de nós. É por isso que é impossível para o homem salvar-se a si mesmo, encontrar por si mesmo o caminho que conduz a Deus. Deixe-me mencionar alguma dessas reservas que nós temos dentro de nós que nos impede de conhecer a Deus de fato. Bem, há dentro de cada homem e mulher, dentro de cada criança, na verdade, uma fortíssima autodeterminação. Há dentro de nós uma determinação muito grande. Talvez esse termo descreva você nesta noite. Você é uma pessoa autodeterminada. Está em todo ser humano, é um tipo de rebelião que há em cada um de nós. Nós somos todos assim antes da conversão. Há um forte desejo, uma forte autodeterminação para guiar o nosso caminho da nossa maneira e fazer as coisas da nossa forma e da nossa maneira. E quando nós chegamos àquele ponto, ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho, em que nós entendemos, em que nós compreendemos este plano de salvação, o estado humano e o que Deus fez por nós, e você diz assim: mas eu preciso de fato dessa conversão, eu preciso vir a Cristo, experimentar perdão, entregar a minha vida. Então a minha autodeterminação diz: mas fazer isso, vir a Cristo, eu não vou poder mais fazer aquilo, ir àquele lugar, ter estas coisas, viver desta maneira. Eu não vou poder fazer as coisas da minha maneira, da minha forma. Eu não vou poder seguir em frente com as minhas ambições pessoais. Eu sei que há muita coisa errada nessas ambições, coisas boas, mas muita coisa errada. Eu tenho que render a minha autodeterminação para seguir a Cristo. Mas eu não vou fazer isso. Eu irei manter a minha autodeterminação. Mesmo que haja uma compreensão do Evangelho, mesmo que haja ainda que um desejo inicial, a nossa autodeterminação nos levará a colocar de lado essas coisas, por um tempo talvez, ou por um tempo muito longo. E essa reserva que nós temos é tão poderosa, e você virará as costas, ainda que um tanto triste ao fazer isso, você deixará de lado a busca por Cristo, porque a sua autodeterminação lhe afastará do Senhor, a menos que Deus intervenha em nossa condição. Amigos, é tão difícil por causa do nosso coração. O Evangelho é tão claro, é tão direto, é tão simples, a porta está aberta, o chamado é verdadeiro, um convite gratuito, mas é tão difícil por causa de nossos corações. E essas reservas que estão em nós, assim como neste jovem rico, nos fazem virar as costas para Cristo e seguir em frente. A autodeterminação é muito grande. E então, como aquele jovem, há coisas terrenas que você entesoura no coração. Muitas delas são aceitáveis diante de Deus, na verdade, mas elas são tão preciosas para nós, tão importante para nós, que o desejo de encontrar o Salvador e conhecer o perdão de Deus, o desejo de ter um lugar no céu, estar com o povo de Deus, nos diz, em contraste com os nossos desejos, o seguinte: eu tenho os meus tesouros terrenos, eu não posso partir com eles. Eu entendo em minha mente o valor destas coisas da palavra de Deus, mas essas coisas que alcancei até aqui, eu não posso partir com elas. São certas reservas poderosas que nos impedem de vir a Cristo. Você convida as pessoas para vir ao Evangelho,
elas desejam, elas parecem, não, tem uma grande inclinação, eu entendo, a minha vida está assim, meu casamento está assim, meu corpo está assim, minha saúde está assim, mas por que elas não vêm? Porque elas não se submetem a Cristo? São reservas poderosas dentro de nós, que torna impossível uma pessoa por si mesma vir ao Salvador. E além dessas coisas, há certas tendências em cada um de nós para o conformismo. Fazer aquilo que as pessoas à nossa volta fazem, não é? Nós somos muito assim. O que as pessoas estão fazendo, então eu acho que isso é bom e eu vou começar a segui-las. Eu escolho, eu determino a minha vida de acordo com o que as pessoas fazem. Seguir o modismo, as opiniões das pessoas no momento sobre o que é vida, sobre o que é felicidade, sobre o que fazer na vida. Há um temor, não é, nas pessoas de estarem fora do modismo, de estarem fora da tendência. E às vezes, pessoas inteligentes e capazes são dominadas por estas coisas. Você observa que pessoas que não parecem ter qualquer capacidade de pensar por si mesmas. Há uma força muito grande nesse conformismo dentro de nós. E essa é uma tremenda reserva, um tremendo impedimento para uma pessoa vir a Cristo Jesus. O mundo em volta, suas opiniões, suas tendências têm uma força gigantesca sobre nós. E então, amigos, há também desejos pecaminosos borbulhando dentro de cada um de nós antes da conversão. Desejos pecaminosos que nos fazem rir cinicamente quando nós ouvimos o Evangelho, porque nós sabemos o estado em que nós nos encontramos. E eu terei que deixar os meus pecados, mas eu não consigo ficar sem eles. Eu não consigo deixá-los. E há reservas da incredulidade dentro de nós. O poder da incredulidade é tão grande, ela vem de repente, não é? Nós não podemos vir a Cristo. Mas será que isso é verdade? Será que isso não é mentira? Será que isso não é real? Será que essas pessoas não estão se enganando? Será? E lá no fundo, nós não cremos, não é? Se Ele está ali de fato e se a palavra de Deus é real. Há tantos outros, não é? Barreiras impeditivas. Nós temos temor de amigos, temos temor de familiares, o que meus familiares vão dizer, amigos que eu cresci na rua, na infância, na comunidade, se eles me verem agora me afastando dessas coisas, buscando a Deus, eu não posso perder esses amigos, eu tenho grande alegria com eles, a minha vida e satisfação é com eles, e se eu buscar a Cristo, eu vou ter que deixar a companhia dessas pessoas e essas coisas que eu sei que estão tão erradas diante de Deus, e essas pressões tão grandes nos impedem de conhecer ao Senhor e de nos voltar a Ele. Nos recorda Saulo, não é? Saulo de Tarso, antes da conversão, homem zeloso da religião, homem que conhecia muito a palavra de Deus na letra superficial. E quando ele começou a ouvir aqueles discípulos de Jesus dizendo que pela pregação que a salvação é gratuita, aquilo borbulhou dentro da sua alma, o que eles estão dizendo que todos os meus méritos e a minha circuncisão e ter nascido como um judeu de judeus, isso não vale nada diante de Deus, eu não aceito isso. E ele ficou louco e começou a perseguir aqueles homens e mulheres, ao ponto de ajudar a tirar a vida deles. A que ponto, não é? A que ponto essas coisas nos levam? Ao ponto de matar outras pessoas, imaginando estar fazendo bem a Deus. Um grande orgulho, um grande impedimento. E além de tudo isso, essas poderosas reservas pessoais, bem, há problemas morais também, porque nós não podemos entrar na presença de Deus e sermos aceitos por Ele. Deus é santo, Deus não pode contemplar o pecado sem puni-lo. A santidade, a glória de Deus nos expeliria, não é? Como as ondas do mar expelem a sujeira do mar para a areia, e toda vez que ela volta, ela expele de volta. Assim a glória de Deus, assim a santidade de Deus. Nós simplesmente não poderíamos nos recomendar a Deus, entrar na presença dEle, pleitear a nossa causa com argumentos, com promessas ou o que quer que seja. A sua santidade nos eliminaria, nos destruiria, sermos banidos da presença de Deus. Amigos, é impossível para o homem moralmente falando, pelo problema do coração, por nossas tendências, pelo mundo em volta e por causa de um diabo que existe, cujo interesse é matar, roubar e destruir. Deixe-me ser bem claro e bíblico nessa questão. Na questão da salvação de uma pessoa, há apenas 3 vontades que permanecem em pé. Uma delas, na verdade. Há apenas 3 vontades. Uma delas irá determinar se não for a vontade de Deus, então é a vontade do diabo que irá prevalecer, porque ele é mais forte do que nós. A nossa vontade é permanecer longe de Deus, e a vontade do maligno é para nos guardar ali, nos manter ali. De maneira que, dependendo do nosso coração,
nós jamais buscaríamos a Deus. E dependendo do diabo, nós jamais chegaríamos ali. Ele nos impediria, ele nos levaria para mais e mais longe do Senhor. E é isso que está por trás dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos caíram o queixo em sua ignorância e fizeram essa grande pergunta: quem pode salvar-se? A resposta do Senhor Jesus, ao olhar para eles, foi: é impossível para alguém salvar-se a si mesmo. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Há um problema moral dentro de cada um de nós. Não há um relacionamento entre nós e o nosso Deus desde o início dessa jornada. Nós já começamos perdendo, não temos ponto ali. Nosso coração nos afasta de Deus. Os nossos melhores motivos estão contaminados pelo ego, pelo orgulho. Não é aquilo que nós fazemos para ganhar pontos. Deus conhece essas coisas. Nós queremos fazer essas coisas enquanto vivemos em nossos pecados. Nós temos os nossos pecados que são acumulados. Como nós vamos pagar por isso? Há todos os impedimentos. Há uma impossibilidade diante dos homens. Não há diálogo, a Bíblia diz, entre os vivos e os mortos. E nós estamos mortos. E Deus é vida. Não há um relacionamento entre nós e eles. E tentar unir luz e trevas é algo simplesmente impossível. Porque a luz bane as trevas. Nós estamos tão distantes de Deus. Mas nós somos tão ignorantes a respeito destas coisas, que simplesmente a nossa ignorância espiritual nos mantém no nosso lugarzinho religioso até o final de nossa vida. É triste o estado humano, é triste o coração humano, e é por isso que nós precisamos de uma obra que a Bíblia chama de conversão. Sem conversão ninguém entrará no céu. Conversão é uma mudança de caráter, uma transformação por dentro, de natureza. É impossível na condição de um pecador converter-se a si mesmo, é nascer de novo. Conversão não é como uma cirurgia, na verdade, um transplante de coração. Recebereis um novo coração, lhes darei um novo coração. Quem consegue fazer um transplante de coração em si mesmo? Se deitar numa maca e se abrir e aplicar anestesia e tirar o coração? É impossível, é loucura. E aqui está o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz então, neste versículo de número 24: outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É simplesmente impossível. O camelo era o maior animal móvel que os judeus conheciam. Eles viam, era algo grande. E a comparação do Senhor Jesus Cristo é tão absurda e tão chocante que é para fazer aqueles homens pensarem. Você pode imaginar um camelo passar por fundo de uma agulha. Alguns intérpretes dizem que essa agulha é um pequeno estreito entre duas penhas, em algum lugar ali em Israel. Ainda que seja um estreito, um camelo não passaria, muito menos uma agulha. É impossível, queridos amigos. Não está em nós. Mas por que nós persistimos? Por que nós seguimos em frente nessa persistência? Ao homem, diz o Salvador, é impossível, mas para Deus tudo é possível. É possível para Deus romper e quebrar as algemas de nossas reservas, o domínio do pecado e o poder do diabo. É possível para Deus romper a barreira da separação entre Deus e o homem. Ele fez isso. Ó, queridos amigos, é uma passagem tão bela do Evangelho de Lucas, onde o Senhor Jesus Cristo, e ali de uma maneira tão maravilhosa, ilustra a si mesmo e aquilo que ele fez ao descer este mundo. Ele diz: quando o homem valente guarda armado os seus bens, todos eles estão em paz e segurança. Esse é o diabo guardando você e a mim antes da conversão. Até que o mais valente venha, e esse é Cristo, e amarra este homem valente e toma todo o seu espólio. Se ele não tomar e der um passo em direção ao ser humano, nós continuamos condenados, e foi isso que ele fez. Ele veio a este mundo, o homem mais valente. E que maneira, não é? Morrendo naquela cruz de dor e agonia, entregando a sua vida, derramando o seu sangue precioso como um sacrifício no lugar de pecadores como você e eu nesta noite. Ele veio, ele tornou isso possível. E eu posso agora me aproximar do meu Deus como um pecador, porque Cristo tornou possível a salvação de pecadores. E a diferença é tão grande na conversão, das trevas para a luz, da prisão para a liberdade, porque quando alguém é salvo, o Espírito Santo vem habitar em sua vida e ali inicia-se uma nova jornada, uma nova criatura, a liberdade dos filhos de Deus. Ele purifica o pensamento, ele transforma o coração, ele derruba essas reservas mentais e sentimentais, e agora eu tenho comunhão com meu Criador.
E agora eu posso vir a Ele, orar ao Senhor e ter respostas às minhas orações. Agora eu posso amá-lo e conhecê-lo, e guardar os seus mandamentos, e perseverar em unidade com o meu Senhor. E Ele ouve as minhas orações, e Ele me conduz ao longo de toda esta jornada. E agora eu sei na conversão que eu estou livre e livre para sempre. E a minha vida é tão mudada na conversão. As minhas afeições são melhoradas, purificadas para amar a Deus. A minha mente é emancipada, não é? Dessa tendência de seguir o modismo deste mundo e opinar como as pessoas deste mundo. Não mais um conformista. E o domínio e os tentáculos do diabo já não tem mais grande poder sobre mim como tinha antes. São tão enfraquecidos. E eu recebo grande poder e vigor para servir ao meu Deus. Para Deus, a salvação é possível. Amigos, Deus me salvou há 20 anos atrás, quase 21 anos atrás. Foi a compaixão de Deus que me levou a ver os meus pecados. Na adolescência, longe de Deus, tão próximo, na igreja, crescendo no lar evangélico, porém tão distante de Deus. E Ele me conduziu ao fundo do poço de mim mesmo. Ele me derrubou do cavalo da minha ignorância. Ele me fez ver quem eu era realmente, em meu coração e os meus pecados, ainda embora crescendo dentro de um lar evangélico. Foi a misericórdia de Deus, foi o amor e a bondade de Deus. Ele ouviu e recebeu o meu arrependimento. Deus, para Ele tudo é possível. Quão triste é estar tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, mas para Deus é possível libertar um pecador assim também. E ao longo destes anos, eu tenho visto Deus salvar. Eu tenho visto Deus converter tantas pessoas. Eu tenho observado a maneira como Deus faz na vida deles. Eu conheci pessoas, queridos, talvez você tenha conhecido também, que eram pessoas tão orgulhosas, tão centradas em si mesmas, que era às vezes difícil gastar um minuto de conversa com elas. Suas opiniões eram as melhores opiniões, elas nunca estavam erradas. O orgulho delas era tão grande que até os amigos mais próximos não conseguiam suportar muito. Eu tenho conhecido pessoas assim, elas sabiam de tudo, nunca erravam. Ninguém imaginaria que essas pessoas mudariam. Mas quando elas se aproximaram de Deus pela graça e misericórdia de Deus, e encararam seus pecados e seu orgulho, e confessaram ao Senhor clamando por vida, elas se tornaram pessoas tão humildes por dentro, tão ensináveis, tão aptas agora a ouvir e a aprenderem, sem ter que se portar como sabe tudo. Tremenda transformação, porque para Deus é possível salvar, para Deus é possível transformar, e aquele orgulho dominante, horrível, Deus quebrou, e no lugar dele colocou algo tão diferente, uma verdadeira humildade. Somente Deus pode fazer isso. E eu tenho conhecido pessoas, muitas, que eram tão sensuais, tão imorais, eram jovens, moças e rapazes que eram tão conscientes do seu corpo, parecia um display vivo andando, consciente de cada parte do seu corpo. E seu comportamento, em suas palavras, conheci um rapaz que de 10 palavras que falava, um era imoral, afundados na lama da imoralidade, da sensualidade. Mas quando o Senhor abriu os olhos deles e veio profunda convicção de pecado e vergonha e tristeza na alma, elas foram conduzidas ao Salvador e se tornaram pessoas tão limpas, de um linguajar tão limpo e de uma postura tão diferente em relação aos seus pensamentos e seus corpos. Que mudança, que transformação, porque para Deus isso é possível. Eu tenho conhecido muitas pessoas incrédulas, ateístas mesmo, ateus de verdade, pessoas que desdenhavam o Criador, pessoas que aproveitavam algo para culpá-lo, para falar mal dele, e que abraçavam qualquer nova ideia ou teoria que tentava despedir Deus e colocar Deus de lado, e culpavam Deus por tudo de errado nesse mundo e em suas vidas, e toda calamidade era culpa de Deus, e isso era culpa de Deus. Mas quando seus olhos foram abertos, eu tenho conhecido pessoas que eram ateus e se tornaram os maiores evangelistas que eu conheço hoje, e viram a sua ignorância e as suas trevas, e pessoas de grande piedade e pessoas de grande reverência ao falar sobre as coisas de Deus, porque para Deus isso é possível. A salvação pertence ao Senhor. Eu tenho conhecido pessoas, amigos, que eram tão superficiais,
tão banais. Toda a sua conversa era banal, era sobre futebol, era sobre dinheiro, comida, o celular que eu vou comprar, as férias para onde eu vou viajar, a nova roupa que eu vou adquirir, coisas como essas, tão ignorantes sobre Deus, tão superficiais como uma pena na vida, mas que quando foram salvas se tornaram pessoas de peso, pessoas mais profundas, pessoas tão mudadas. E tenho conhecido pessoas que eram mentirosos e inveterados, tão mentirosos que eles acreditavam nas próprias mentiras, que já estavam prontos a mentir, a exagerar, que parecia que só poderiam se comunicar com as pessoas através de desculpas, de mentiras. Estavam tão presos à mentira e que entraram em muitos problemas por causa disso, na verdade. Mas quando foram salvas, se tornaram pessoas íntegras, pessoas de caráter. E de primeira mão eu observei alguns deles sofrer a perda e sofrer prejuízo para manter a integridade e a verdade. Somente Deus faz essas coisas. Somente o Senhor pode fazer essas coisas. Eu tenho conhecido pessoas violentas, pessoas abrasivas, que foram tão mudadas e tornaram-se tão afáveis, pessoas tão moldáveis e mansas, sensíveis com os outros, porque para Deus tudo é possível. Amigos, tenho conhecido pessoas presas a vícios que dilaceraram as suas vidas, que roubaram todas as suas economias, que dividiram casamentos, separaram famílias, trouxeram enfermidades aos seus corpos, pessoas que amavam esses vícios, que não conseguiam se libertar de alguns vícios, mas um dia foram tão libertas, como se uma prisão tivesse sido aberta, elas saíram para fora e nunca mais voltaram atrás dessas coisas, porque para Deus estas coisas são possíveis. Ouça essas palavras do Senhor Jesus 26, aos homens é isso impossível, são tantas as reservas, são tantos os impeditivos, mas para Deus tudo é possível. Amigos, como nós precisamos da obra de Deus dentro de nós, nós necessitamos disso. Essa obra rompe essas reservas mentais e emocionais e nos leva a crer no Salvador. Ela rompe essas barreiras, ela traz vida, ela traz um novo começo, um novo coração, um novo sentimento, um novo prazer, uma nova alegria. E assim, querido, encare nesta noite os teus pecados diante de Deus. O que te impede de vir ao Salvador? Você ama muito este mundo e esta vida? Você não se sente preparado por ser uma criança, uma adolescente? Se você reconhece os teus pecados, e se lá na tua consciência você sente a tua necessidade de perdão e de salvação, você está pronto a orar ao Senhor em arrependimento e fé. O que te impede de vir ao Salvador? Planos para o futuro, eu tenho minhas ambições para esse novo ano, eu tenho esses pecados que eu quero vê-los materializados em minha vida. Você simplesmente não sabe o perigo que você está correndo. Sem Deus, sem perdão. Quantos planos para o ano de 2018, o tempo não pertence a nós, pertence ao Senhor. Uma vida só, um tempo só, um dia de vir ao Senhor Jesus. É hoje, é essa noite. Se você ainda não veio, você deve encarar a tua necessidade de perdão, orar ao Senhor, clamar a Ele por vida, por perdão, por salvação e buscá-lo. Mas quem sabe o que passa na tua mente aqui nesse instante? Ah, pastor, isso está muito bem, isso está muito bom, mas talvez essa seja a sua dificuldade. Eu já ouvi isso tantas vezes aqui nesta igreja e tantos outros lugares, que Deus salva e transforma, mas eu não sei se Ele irá me salvar. É como aquela história, não é? A gente sempre ouve que alguém vai pegar um câncer, mas só quando ele vem próximo da gente que a gente percebe que ele é real, não é? Eu não sei, pastor, eu sei tantas pessoas que foram salvas, mas eu não creio, eu não sei se Ele vai me salvar, se vai acontecer comigo, se Ele vai ouvir o meu clamor. Eu venho a orar, às vezes incrédulo, eu não sei se eu estou vindo diante de Deus, eu não sei. Eu tenho amigos que foram salvos e transformados, mas eu não tenho certeza se Ele irá me transformar e me receber. Será que isso irá acontecer comigo? Será que eu serei recebido? Seria você pior do que os piores pecadores que foram recebidos um dia diante de Deus? Oh, mas eu já rejeitei a Deus tantas vezes em minha mente e meu coração. Eu já prevariquei, empurrei para o lado. Eu preferi os meus pecados tantas vezes. Eu não me sinto digno. Eu sei que eu mereço a condenação. Eu te digo que você está pronto então para vir. Você sente o teu pecado?
Você se envergonha pela dureza do teu coração, pela tua resistência, pela tua demora. Com Deus todas as coisas são possíveis. E se você se dirigir a Ele e orar a Ele, e do profundo do teu coração pedir a Ele por perdão e por vida, Ele te ouvirá. E Ele responderá ao teu clamor. E você saberá que Ele te amou e que Ele te salvou quando você vier de todo o coração, clamando a Ele. Pastor, é impossível, eu não entendo. Para você e para mim é impossível. Mas se você entregar o caso a Ele e dizer: Senhor, aqui está a minha vida e o meu coração, os meus pecados eu trago a Ti, salva e transforma, para Ele é possível. Você crê? Você irá orar ao Senhor nesta noite? Ou você sairá mais uma vez por aquelas portas para entrar na noite, sem o Senhor Jesus, sem certeza de perdão? Queridos amigos, confie no Salvador, confie naquilo que Ele fez naquela cruz um dia e o que Ele pode fazer ainda hoje, e confie no que Ele está dizendo aqui, que se você vier, você irá experimentar uma nova vida de fato, uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo, e Ele lhe dará um novo coração. E você experimentará algo que você nunca experimentou. Grande paz em tua alma e a certeza do amor de Deus. E isso iniciará uma jornada na comunhão com o Senhor de uma maneira tão diferente. É impossível para mim explicar essas experiências, porque elas são experiências que nós temos quando nós damos este passo em direção a Cristo. Você irá orar a Ele. Procure um lugar tranquilo e solitário nesta noite. Dirija o teu coração em oração ao Senhor e peça a Ele: Senhor, não me dê descanso até que eu encontre uma resposta de paz e a certeza de perdão. Vamos orar juntos.